Obrigado, louvor. Todos bem? Quem passou o dia com os pais, com o pai, né? Hoje, quem teve a oportunidade? Teve alguém, não? Alguns, aí, ok, que bom, né? Alguns já em memória, né? Outros distantes, como eu, mas a gente consegue, né? Matar um pouquinho da saudade. Semana que vem vou poder estar novamente com os pais, isso será muito bom. Já faz 1 ano e meio, né, sem vê-los. Falando em Dia dos Pais, né, eu queria deixar uma breve reflexão para a gente hoje. Um Dia dos Pais com o Deus Pai. Se tem uma das figuras de Deus, é exatamente como o Pai, né, como o Senhor de nossas vidas, como aquele que anda conosco. E veio ao meu coração, já uns dias atrás, um texto, uma linha de pensamento, eu queria deixar bem simples, mas da gente olhar esse lado de Deus agindo conosco como um pai, aquele pai que quer se aproximar do seu filho, quer andar conosco, e alguns textos me chamou a atenção, e eu queria conversar com você hoje. O primeiro texto, para a gente falar que Deus Pai está à nossa procura, um texto lá em Gênesis capítulo 3, versículo 9, é um texto conhecido, só que a gente enfatiza muito a queda, né? A gente enxerga a questão do pecado humano, né? Ali no início de Adão e Eva, de toda a origem, e eu queria olhar para a figura do Pai, do Deus Pai, somente o versículo 3, 9 do capítulo 3, que diz assim, está ali junto? Vamos ler juntos? 1, 2, 3... Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando, onde está você? Deus Pai está à nossa procura. O que aconteceu aqui no capítulo 3? Eles desobedeceram a Deus. A humanidade caiu. Algo tão terrível que continua por toda a humanidade, é o efeito dominó, né? A primeira peça, o representante da humanidade, Adão e Eva, a primeira peça do dominó caiu. O que aconteceu com toda a humanidade? Aquele efeito dominó, todos caíram, todos pecaram. Algo tão terrível que acontece ali em Gênesis 3, da desobediência de Adão e Eva. Deus falou que não toque naquele fruto. Mas o que é interessante, chega o pai em casa, depois que os filhos fizeram aquela bagunça, depois que ele saiu um pouquinho de casa, a hora que ele volta para casa, os filhos tinham derrubado tudo, a casa estava virada de cabeça para baixo, os meninos brigaram uns com os outros, quebraram as coisas, quebraram a louça, deixou a comida da mãe queimar, não lavou a louça, fez aquela bagunça em casa, aí chega o pai e a mãe. O que o filho já imagina? Pronto, é hoje que a gente apanha, né? É hoje que a gente sai daqui todo vermelho. Chega Deus lá e a pergunta de Deus é, onde está você? Uma das coisas que a gente se esquece de olhar para Deus como Pai, para a posição de Deus quando Ele vem até nós. Eles fizeram uma bagunça terrível, desobedeceram terrivelmente. Fugiram de Deus, porque eles se encontravam. Deus sempre descia para ter um momento de relacionamento com Adão e Eva. Às tardes, ele descia para estar com eles. Então era comum ter aquele encontro. Só que chegou depois dessa bagunça toda, eles ainda, depois da bagunça, depois da desobediência, fugiram, se esconderam de Deus. Pai, quem sabe tendo essa imagem que nós temos, né, desse Deus vingativo, desse Deus cruel, que não significa que Ele não disciplina porque ama, assim como os nossos pais biológicos também, apesar que às vezes eles também bateram até demais. Mas o que é interessante, que chega o Deus Pai, e não perguntou, o que você fez, meu filho? Eu não falei que não era para ter feito isso. Você tinha que ter tomado cuidado. Eu falei para você não tocar naquela árvore. Você tinha um jardim, tudo era teu, você podia fazer tudo, só não isso. A primeira fala de Deus é, onde está você? Isso passa desapercebido na gente. E a gente traz essa culpa
sobre nossas vidas, porque sempre parece que Deus é o investigador que está nos procurando para nos dar aquela surra, para nos pegar. Olha o que eu fiz, para nos culpar, o que você fez, para jogar acusação. E a gente se esquece que o acusador na Bíblia é uma outra pessoa. É um ser, um angelical que rebelou-se contra Deus. E a gente muda tanto a situação que a gente pega essa figura que é aplicada a Satanás, ao anjo rebelde, e quer colocar em Deus, o nosso Pai. Deus não mandou ele se esconder, Deus não chegou acusando, Deus não chegou gritando, Deus chegou onde está você, Otávio. Cadê você? Está tudo bem? A gente se encontra toda tarde aqui. Cadê você, Idme? Onde está você, Ricardo? O que aconteceu? E aí começa toda a história. E isso é algo que a gente precisa trazer para os nossos corações. Nós, seres humanos, nós, humanidade, nós aqui frequentando esse culto, nós ouvindo na live. Essa é a pergunta de Deus para nós. Onde está você? Por que você fugiu? Por que você se escondeu? O que está acontecendo? Cadê o nosso relacionamento? Cadê a nossa caminhada juntos? Chegou a hora do nosso cafezinho, do nosso chimarrão. Chegou a hora do culto, vamos lá. Eles desobedecem, eles fazem alguma coisa errada, apronta e ainda some da presença do Deus Pai. Acontece um problema e eles fogem da presença do Deus Pai. Quem sabe às vezes a gente fica associando também com exemplos ruins que nós tivemos, biologicamente. Infelizmente acontece também, porque ser humano é humano e falha. Mas Deus é Deus e não falha, é perfeito. Mesmo quando falhamos, Ele continua não falhando, continua fiel, continua nos amando. Se os nossos pais humanos falharam, aí, não faça essa comparação com o Deus Pai. Não funciona assim. A pergunta de Deus é: onde está você? Onde está seu coração? Por que você tem fugido da minha presença? O que está te levando a se distanciar de mim? Você errou, fez alguma coisa? Vem cá, vamos conversar, deixa eu te ajudar. Por que você foge da igreja assim? Por que você não se reúne? Por que você não quer estar aqui? O que aconteceu com você? Onde está você? Deus está à nossa procura. Essa é a pergunta de Deus, essa é a fala de Deus para as nossas vidas. Amém, gente? Outro texto que me chama a atenção na Bíblia, é um texto também conhecido, e nós acabamos enfatizando também o filho, que deveria ser os filhos, a gente fala do filho pródigo, mas a Bíblia fala os filhos, são 2 filhos lá no versículo 11. E eu queria ler alguns versículos com você, para a gente pensar também nessa outra lição desse Dia dos Pais com o Deus Pai. Deus Pai está à nossa espera. Deus Pai está à nossa procura e Ele também está à nossa espera. Quero ler com você Lucas capítulo 15, versículo 20, diz assim, acho que vamos projetar aqui também, você pode acompanhar também na sua Bíblia. Olha só, vamos ler juntos, 1, 2, 3. A seguir, levantou-se e foi para seu pai, estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. Versículo 22 agora. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. 23. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. 31 agora. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. A parábola aqui do filho pródigo, que seria a parábola dos filhos perdidos, porque o versículo 11 inicia exatamente assim, dizendo: e um pai tinha 2 filhos. Nós conhecemos a história, eu acredito que todos conhecem.
onde um dos filhos pede a sua herança, e o pai entrega a sua herança e vai viver na imoralidade, na farra, gasta tudo, quebra a cara, e no fim das contas resolve voltar para casa, pedir pelo menos como escravo, como servo, que o pai o aceitasse. E o outro filho que fica em casa, né, que serve o pai, não saiu para o mundão, mas fica ali em casa com um coração duro, que é muito comparado que Jesus estava ali falando com os fariseus. As outras parábolas também do capítulo 15, o que Jesus queria mostrar era exatamente o amor de Deus para com os pecadores. E aí Jesus conta essa parábola mostrando o seguinte: olha, tem um filho que estava em casa, servindo, tudo certinho, aparentemente, mas nunca desfrutou da presença do pai. O outro filho que pecou, que afastou, que errou, se arrependeu verdadeiramente, que Jesus estava fazendo exatamente essa comparação entre os fariseus e os gentios, porque eles se achavam tão bons, tão religiosos, porque estavam na lei, tudo certinho, mas não se arrependiam, não entendiam que Jesus era o Senhor e o Salvador. Aí Jesus conta a parábola dizendo: olha, mas os gentios, esses pecadores que vocês estão me acusando de amigo de pecadores e amigo de beberrões, esses pecadores aí são como essa parábola aqui, é aquele filho que saiu de casa, que saiu da presença do pai, pecou, errou, mas se arrependeu verdadeiramente, voltou e está desfrutando da presença do pai. Já o outro continua dentro de casa se dizendo religioso, mas não se arrepende, não muda de vida. Eu imagino o sangue subir nos fariseus nesse momento, da época, né? Os fariseus da época, é importante a gente lembrar. Porque Jesus apertou eles. Mas eu falei que eu quero falar do pai. O filho fez tudo isso. E aí a gente leu aqui que o pai, com compaixão, quando ele resolve voltar, você imagina: não, você pegou toda a sua herança, então vamos conversar. Eu te dei sua herança. Agora quebrou a cara. Tem aquele negócio, bem feito. Já viu isso? Bem feito. Quem já ouviu essa? Eu falei. Não é assim? E nós, seres humanos, fazemos. Quem sabe você já ouviu e quem sabe já falou. Só que o Deus Pai, quando vê o filho voltando, diz o texto que com compaixão, ele corre, abraça e beija o filho. Isso a gente não entende, isso é difícil. O Deus Pai a espera. Enquanto você está pensando que Deus te abandonou, que não tem mais jeito para você, que aquele erro, que aquela situação, o Deus Pai continua lá, de braços abertos, só esperando você apontar ali e Ele correr para os seus braços, te abraçar, te beijar. E quando você está naquela situação, amargurado, se culpando, ou lá chorando pelos cantos, o Deus Pai continua lá naquele lugarzinho que você estava acostumado a sentar e falar com Ele, só para te dar um abraço. Com compaixão, para te dar um beijo. Ele não deixou de se aproximar, foi o filho que se afastou. Ele continua à espera. E com compaixão, com abraço, com beijo e mais, a gente leu no texto, com honra, ele pega roupas novas para o seu filho, pega um anel para o seu filho, coloca o anel no dedo, que é sinal de honra. Vou honrar o meu filho que voltou. Olha como é a postura do Deus Pai. Nós erramos, nós mesmos criamos as humilhações, ficamos tentando culpar até Deus, não voltar para Deus, achar que Deus nos abandonou, mas graças a Ele, quando a gente cai a ficha e volta, onde é que está o Pai? Deus Pai está à nossa espera. Ele quer te honrar, quer colocar roupas novas, limpas, puras. Isso é sinal de pureza, de honra. Colocar o anel no seu dedo, dizer: você é meu filho, é minha filha. Quem tirou essa ideia de você? Quem disse para você que eu não te amo? Quem disse para você que eu não se importo com você? Foi a luta, o problema? Quem colocou essa mentira na sua cabeça? Os erros dos outros aprontaram lá na igreja, fizeram erros. É verdade, as pessoas erram. Mas fui eu estou aqui, eu quero você. Deus Pai está
à nossa espera, com honra, com compaixão, com roupa, anel, e ele celebra, ele manda fazer uma festa para seu filho. Podia ser uma reunião, não é? Não, ele faz uma festa porque o filho chega. Sabe por que isso, gente? Porque ele está à nossa espera. A caminhada, a gente vai caminhando, a gente vai vendo tantas situações, lendo e relendo a Bíblia, orando e ouvindo a Deus, passando tantas experiências. E a gente vai enxergando, eu diria que um Deus diferente na Bíblia, mas não é. É o Deus real na Bíblia. Porque a religião, a religiosidade vai criando uma figura que nunca foi a figura do Deus Pai na Sagrada Escritura. Quantos casos, quantas situações, já lidei com uma pessoa que por alguma situação ou erro pessoal, erro de outros, machucaram a pessoa, ela vê escândalos e ela vai se distanciando, mas de quem? Do Deus Pai. Mas não é essa figura que a gente vê aqui do Deus Pai à nossa espera, que faz uma festa, que honra, que tem compaixão, que abraça, que beija. Quanto tempo que a gente não se sente abraçado e beijado pelo nosso Deus Pai. Aquele abraço de pai, de confiança, de conforto, de carinho, de segurança. Saber que eu estou nas mãos do Deus Pai. O mundo, teremos aflições, situações difíceis, nós mesmos temos os nossos próprios erros, as nossas próprias situações, mas eu sei que o meu Deus Pai está à minha espera, sempre está naquele lugar, eu posso voltar aos seus braços. Com outro filho, que se achava o bambambão, o religioso, que não saiu de casa, que não errou aparentemente, que ficou lá amargurado com toda aquela situação, ele disse: olha filho, tudo que tem é teu. Você está dizendo que eu nunca compartilhei nada com você, só porque eu estou celebrando esse filho, esse seu irmão que estava perdido? Tudo que tem é teu. Eu te impedi de usar alguma coisa? Sabe aquelas coisas quando a gente meio que sente assim, parece que tudo Deus faz na vida do outro, só na vida da gente que não acontece. Parece que tudo na nossa vida é pior, é mais difícil do que na vida do outro. Fala a verdade, você já pensou isso? Não minta que é pecado. E aí Deus fala o seguinte: tudo que eu tenho é teu. Mas Senhor, mas por que eu não estou usando? Não está acontecendo porque eu não estou usando. Eu sei que tem aqueles problemas que a gente não entende, aquelas situações que parece que a gente está ali na prova mesmo, né? E aí, ok. Mas isso não significa que Ele deixou de andar e de estar conosco. Tudo que tenho é teu. Essas foram as falas de Deus Pai aqui nesse texto. Correndo ao ver o seu filho, correndo ao encontro do filho. O que precisou? Bastou ele cair a ficha. É Deus que vai até nós, é Ele que corre até nós, que nos abraça, que nos beija. Porque a gente fica meio travado, né? A gente não acredita em nada mais, a gente se trava. Não foi ele que chegou abraçando o pai, foi o pai que foi até ele. Que nessa noite a gente possa se colocar diante de Deus, mas um Deus Pai. Como cantamos, meu coração é teu. Que a gente possa olhar para Ele novamente. Quem sabe a correria da vida, as preocupações, tantas coisas pode ter nos tirado os olhos do Pai, da casa do Pai. Que nessa noite a gente olhe um pouquinho e ao Ele te ver, pode ter certeza que Ele vai te abraçar. Ele vai te renovar, te fortalecer nessa noite, vai te honrar. Amém, gente? Deus Pai está à nossa espera. Ele quer ter um encontro especial conosco. Ele quer conversar conosco. Ele quer nos fazer entender sua voz, ouvir a sua voz. Ele quer tirar aquelas dúvidas que possam nos atrapalhar. E aí, para não prolongar muito,
Eu quero ir para um terceiro texto, e que me chamou também muito a atenção. E eu colocaria que Deus Pai busca reunir seus filhos. Somente um versículo, Mateus 23, versículo 37. Convido você a ler juntos, para a gente não dormir. Versículo 37, 1, 2, 3. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados a vocês. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos, debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Esse texto é de cortar o coração, porque Jesus está aqui, já quase no fim do seu ministério terreno, e ele olha para Jerusalém, o fato dele repetir, Jerusalém, Jerusalém, isso aqui é um lamento, é um sentimento de tristeza. Jesus amava Jerusalém, e ele veio para cumprir a sua missão na terra, deixou a sua glória. A gente tem que enxergar de toda a trajetória do Antigo Testamento para chegar naquele momento onde o Filho de Deus viria como ser humano, e isso já havia sido profetizado pelos profetas, e Jesus está ali cumprindo a missão terrena para morrer pela sua humanidade, mas o seu povo não o recebeu, não creu nele. Eles perderam a visão profética. Eles entendem que o profeta, que Jesus haveria de vir, mas eles mudaram a figura de Jesus. O Messias seria um Messias político, um rei que viesse e libertasse eles de Roma. Eles estavam esperando um rei político, não mais o servo sofredor de Isaías 53. E é aqui que você vê que é a mesma coisa, a gente vai mudando a figura, a gente está falando com Deus, mas a gente está colocando características diferentes desse Deus da Bíblia. E Jesus olha ali para o seu povo e diz, Jerusalém, Jerusalém. Jesus está sentindo tristeza, fazendo aqui um lamento ao olhar para o seu povo, que não o recebeu. E o texto que nós lemos, ele ainda diz, quantas vezes? Ele expressa aqui a quantidade de ações que ele vem trabalhando para reunir os seus filhos. Deus Pai busca reunir seus filhos. Gente, deixa eu falar uma coisa. O propósito maior da igreja está na terra, do Espírito Santo, da palavra de Deus, é porque Deus quer reunir a seus filhos, a sua humanidade. Quem sabe a gente não entendeu isso. Aqueles que desobedeceram, desde lá do Éden, aqueles que se afastaram, o que Deus quer é dizer, meus filhos, volte, hoje é dia dos pais, lembra de mim. Vem para casa, vem almoçar comigo. Aqui é o teu lar, eu sou teu Deus, eu sou teu pai. Você não é órfão. Quantas vezes, essa é a expressão de Jesus. Quantas vezes, quantos profetas não já falaram? Quantos anos têm se passado? Quantos milagres já foram feitos? Quanto tempo já tem passado que eu estou mostrando para vocês quem eu sou, que eu quero reunir com vocês? O que é que impede vocês de estarem comigo? Se esse fosse o dia dos pais em Jerusalém, na época, Jesus estaria bem triste, né? Jerusalém, Jerusalém. É aquele filho que não liga para o pai. Está longe, mas podia ligar. É aquele filho que não quer estar com seu pai. Quantas vezes, se a gente aplicar para nós, quantas oportunidades nós já não tivemos de andar com Deus, de mudar de vida, de crer, de permanecer, de crescer. Quantas vezes? Foi isso que Jesus falou para eles. E aí a resposta que Jesus mesmo dá, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu não quis reunir vocês como um pássaro
reúne seus filhos. O texto diz como uma galinha. Na verdade, a palavra aqui dá a ideia de um pássaro, não especifica qual pássaro é. Porque o pássaro, né, ele quer reunir os seus bichinhos, quer cuidar. Essa é a ideia de Jesus. Deus não nos abandonou. Deus quer reunir seus filhos. Mas o texto diz para nós, mas vocês não quiseram. Vocês não quiseram. A casa do Pai continua aberta. A porta da casa do Pai continua aberta. O almoço lá tem todo dia para a gente se reunir. Todo domingo está aberta para a gente estar presente e fazer aquela festa na presença do Senhor. Tem comida todo domingo. Pode ir para a casa do Pai, que tem comida. Aqui é 18h30. Deus busca reunir seus filhos. Mas tomara que a nossa resposta não seja como a do povo dessa época. Mas vocês não quiseram. Deus quer a nossa resposta. Ele busca reunir seus filhos. Ele quer reunir você, quer andar com você, quer ver você reunido como filho. Porque tudo que ele conquistou, como disse no outro texto, tudo é teu. Se você não quer desfrutar dessa herança, é como aquele filho que tem a herança dos pais, né? Os pais partiram, está lá toda a herança e ele deixa lá. Não quero, não preciso. Não é bem assim, né? Só que não, é o contrário, tá? Brigam, matam, né? Pelas coisas, pelos bens. Mas o Deus Pai, que quer reunir seus filhos, deixou essa herança para todos nós. Amém, gente? Tomara que a nossa resposta seja diferente. E eu convido você que está aqui hoje, você que está online, a repensar Deus Pai, a se reunir com o seu Deus Pai, reunir com os irmãos desse Deus Pai, e viver o plano de Deus para a sua vida, o propósito de Deus para a sua vida. O Evangelho é simples, o Evangelho é restaurador, é curador. O Evangelho nos levanta, o Evangelho nos restaura. Isso não significa que não acontecem problemas, que você não vê erros na televisão, que você não vê equívocos, mas esse não é o Deus Pai. Você tem que voltar para a Escritura, para a presença de Deus e deixar Ele restaurar a tua visão e ver quem é Ele e andar com Ele. Amém, gente? Podemos orar nessa noite juntos?